Fala aí, rapaziada do Conectados, beleza? Vamos começar mais um Conectados nessa manhã. E assunto de hoje é ouvir a voz de Deus e como ouvir a voz de Deus, beleza? Então vamos lá. Ouvir a voz de Deus. Quanto mais me relaciono com Deus, mais eu conheço a voz dele. Mantenho comunicação e sou direcionado por ele. Então a gente vai abrir nossa Bíblia lá em Salmos 139, versículos 17 e 18, que diz assim: E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui Davi está expressando, todo o seu amor a Deus, dizendo que os caminhos do Senhor são preciosos e tudo mais. E é interessante quando ele fala aqui, quando acordo ainda estou contigo, de manhã. Ou seja, Davi ele tinha um relacionamento diário com Deus, então ele ouvia a voz de Deus a todo tempo, Deus ele quer se comunicar em todo tempo. Cabe a nós parar para ouvir e entender a voz de Deus gerada pelo Espírito, Então, como vemos aqui, o Davi ele se expressando, Deus ele quer ter um relacionamento diário conosco, E hoje, como é que seria isso? Seria por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo em nossas vidas diariamente vai nos dando dicas. E é incrível, querido, quando você deixa ele falar com você, você vai ter dicas de como você vai estudar, que roupa você vai vestir, o que você pode fazer no seu dia para você melhorar, entendeu? Então a gente precisa estar ligado mesmo, estar conectado com Deus para poder estar ouvindo a voz dele, Aqui nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, E agora nós vamos falar como ouvir a voz de Deus, ou como discernir quando é Deus que fala conosco ou não. Isso é muito importante, o discernimento, A gente saber se somos nós, se não somos nós, se é algum espírito maligno, A gente precisa discernir isso, E na Bíblia a gente encontra 3 tipos de vozes que falam conosco, não só na Bíblia, mas nos dias de hoje, Então nós vamos à primeira voz, A gente vai falar da voz audível, Eu particularmente ainda não tive essa experiência, mas eu queria muito ter. De um dia Deus chegar no meu ouvido, soprar, tipo o Theo Hayashi falando. Ele falou que um dia estava viajando com a Júnia, estava andando de bicicleta na praia, ele parou. Deus falou para ele assim, você precisa comprar uma fazenda. Aí eles compraram uma fazenda e estão fazendo um projeto missionário lindo, Tipo assim, não uma coisa grande, mas sei lá, alguém chegar e falar comigo, Deus chegar e falar comigo, Marquinhos, hoje eu não quero que você vá de calça jeans para a igreja, eu quero que você vá de calça preta. Beleza, eu de calça preta, mas eu ouvi a voz de Deus, Eu queria muito ter essa experiência, eu ainda não tive, mas eu gostaria muito de ter essa experiência. Então essa voz audível de Deus, a gente vai achar lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Abraão foi chamado por Deus, Deus ele falou para Abraão, sai da tua terra, da casa do seu pai, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão ele ouviu a voz de Deus audível, saiu da sua casa e foi para uma outra terra. Não somente neste versículo, ou neste capítulo, mas Abraão constantemente ouvia a voz de Deus audível, Quando Deus lhe pediu Isaac, no momento que ele foi sacrificar Isaac, Deus falou, até aí, Abraão, olhe para o lado que você vai ver um bode aí no meio do mato enroscado, e aí você vai sacrificar esse bode, E tudo mais, a gente conhece a história de Abraão. Essa é a voz audível de Deus, É uma voz que eu quero muito ouvir, eu ainda não ouvi, mas eu espero ouvir até o dia da minha morte. E voz do Espírito Santo. Essa voz, ela nunca erra, E a gente vai achar lá em Mateus 18, 19 e 20, quando Jesus ele começa a escolher os seus apóstolos. Lá em Mateus capítulo 12 você vai achar isso, Jesus ele achando os apóstolos e conversando com eles. E aí, em determinado momento, Jesus está começando a dar os seus primeiros conselhos, falou, vocês vão ser levados aos governantes. E quando vocês forem levados aos governantes, vocês fiquem tranquilos, porque o que vocês forem falar vai vir do Espírito Santo.
né? Ou seja, a voz do Espírito Santo é uma voz que não é audível, isso é dentro de você, isso se move muito em profecias, né? Em palavras de conhecimento. Quando a gente chega e fala para uma pessoa sem você ouvir voz nenhuma: olha só, Deus está me dizendo que você ontem, às 9 horas da noite, estava orando pela sua família, não estava? A pessoa: hã? Não, então Deus está te falando agora que Ele vai te dar vitória. E isso é a voz do Espírito Santo. Você vai ser movido, né, em pequenos e grandes impulsos a poder estar, né, tornando, né, em prática essa voz que você vai ouvir dentro de você. Não só para abençoar outras pessoas, mas para abençoar a sua vida também. E a terceira voz que nós vamos falar não é uma voz tão legal, não é a voz de Deus, é para a gente poder aprender a discernir, né? É a voz de espíritos malignos, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, do 14 ao 18, né, nós vemos que Saul foi atormentado por espíritos malignos. E quando Saul ele era atormentado por esses espíritos, o comportamento dele mudava. Ele se tornava uma outra pessoa, agressivo. Ele não se tornava um servo de Deus como ele era, né, até aquele momento, né? Então, essa voz, ela pode estar querendo buzinar nos nossos ouvidos, mesmo que seja sorrateiramente, mesmo que seja devagarzinho. Ela vai falar: fulaninho, faz isso, Marquinhos, faz isso, vai lá, faz, fica te atormentando. E a gente sabe que não é a voz de Deus. Por quê? Porque Deus não vai nos levar para furada. Deus não vai te botar na furada, irmão. Deus não vai te colocar, o Espírito Santo não vai te colocar na furada. Então a gente precisa discernir isso, né? Então, falamos de 3 vozes aqui. E só para recapitular o que a gente pode aprender hoje como discernimento, né? A primeira, a voz de Deus é audível, é aquela voz que sempre vai te levar para um lugar seguro, você vai ouvir e Deus vai te mandar falar, você vai ter certeza. Agora, a voz do Espírito Santo, nós precisamos ter cuidado para não confundir com nossas emoções, né? Temos que ter o discernimento, né, de saber quando é o Espírito Santo que age. Isso com intimidade diária, Deus ele vai nos dar isso, né? E a voz, né, de espíritos malignos, isso a gente precisa também ter discernimento. Beleza, galera? Então a gente termina aqui com Hebreus, né, capítulo 5, do 12 ao 14. Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveres feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm o sentido de exercitar para discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, né, a partir do momento que o nosso alimento começa a mudar, né, nossa caminhada com Jesus é uma caminhada progressiva. A gente vai crescendo em conhecimento. Então, nosso alimento começa com leite, depois a gente vai comendo a papinha, arroz e feijão, até chegar naquele churrasco gostoso, chegar no mocotó, na feijoada. E quando a gente chega para esses alimentos pesados, querido, o nosso organismo tem que estar preparado para isso, né? E o nosso organismo espiritual tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Por isso o apóstolo Paulo estava falando aqui na carta dos Hebreus, porque é muito importante a relação do alimento, de se alimentar diariamente. E eu tenho certeza, querido, que Deus vai falar contigo. Chegou a hora de parar de tomar leitinho, chegou a hora de parar de comer papinha, vamos comer alimento sólido, galera. Comer alimento sólido, vamos se alimentar mesmo da palavra, vamos parar para ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Valeu, galera? Um abraço aí, a paz do Senhor, tamo junto. A gente te espera sexta-feira, 20 horas. Valeu!